Fechar o vídeo falando sobre Roger Guedes, cravei para vocês nesse domingo que o Roger Guedes já tem um acerto com o Corinthians. Eu disse mais, assegurei que ele inclusive já posou para uma foto que ainda não foi divulgada ao lado de Roberto de Andrade e do William Monteiro Alves, em que ele segura a camisa 10 do Corinthians. Muita gente desconfiou, algumas pessoas não concordaram. O próprio Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, me assegurou que nem abriu conversa sobre valores, mas no final do domingo, Roger Guedes fez uma live na companhia de um amigo dele. O amigo se chama Luiz Oliveira Neto. Ele é corretor de imóveis e tem uma enorme amizade com o Roger Guedes desde a primeira passagem do atleta pelo futebol paulista pelo Palmeiras. Os caras fizeram uma live no Instagram e o Roger Guedes deu todos os indícios de que será jogador do Corinthians. Só faltou ele dizer isso. Foram várias as situações ou citações. Vou contar algumas delas para vocês. Por exemplo, o Roger Guedes perguntou para o amigo dele se em algum momento ele já havia sido anunciado como reforço ao som de uma sirene, que é algo muito tradicional no Corinthians, especialmente para os grandes reforços. Casos recentes do Juliano e do Renato Augusto. Por que o Roger Guedes citaria uma sirene se não fosse para jogar no Corinthians? Mas calma, que teve algo ainda mais evidente, mais claro. Esse amigo do Roger Guedes é corintiano declarado. E o Roger perguntou sobre as contratações. E aí o amigo começou a falar sobre Renato Augusto, sobre Juliano, e o Roger questionou. Mas será que pinta mais algum reforço importante? O amigo dele assegurou que nessa semana vai estourar uma grande bomba de um reforço importante, que vai parar São Paulo. Quem será que é esse amigo? Obviamente que é o Roger Guedes. Só havia torcedores corintianos, ou praticamente só havia torcedores corintianos nessa live. Roger apareceu de verde, os torcedores começaram a cornetar, ele ainda trocou a camisa, trocou o verde por uma camisa preta. Agora é questão de tempo, talvez ainda nessa madrugada de domingo para segunda exista a rescisão do contrato, ou a oficialização da rescisão do contrato com o Shandong Luneng. É só isso que separa o Corinthians de anunciar o Roger Guedes. Torcedor corintiano, saiba, é só uma questão de tempo. Tá tudo absolutamente sacramentado, fechado. Roger será jogador do Corinthians. E a pessoa que me assegurou que já havia até uma foto do Roger Guedes com a camisa 10 do Timão, me deu outros detalhes importantes que gostaria de dividi-los com vocês. A começar pelo salário. Roger Guedes será dono do maior salário da história do Corinthians. Nunca ninguém recebeu tanto quanto o Roger Guedes. Aí você vai falar, nem o Ronaldo Fenômeno? Ronaldo tinha boa parte dos seus vencimentos pagos por empresas de publicidade que se associavam ao Corinthians. Das contas do Timão saía bem pouco dinheiro, foi um dos melhores negócios do Corinthians em todos os tempos. Sobre o Roger Guedes, entre salários, direito de imagem e luvas, ele vai ter direito a R$1,5 milhão por mês. É quase o dobro do teto praticado atualmente pelo clube. 800 mil é quanto ganham o Cássio, o Fagner, o Gil, o Luan e agora o Renato Augusto. Esse teto já havia sido quebrado com o Juliano, que vai ganhar R$700 mil livres de impostos e vai custar ao Corinthians cerca de R$1 milhão por mês. Então, toda aquela galera que eu citei dos 800 mil passa a ocupar a terceira prateleira, a segunda prateleira é do Juliano e o jogador mais bem pago do Corinthians será o Roger Guedes com R$1,5 milhão mensais. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, mas por que ele vai ganhar tanto a mais do que os outros? Porque o Roger Guedes tem só 24 anos de idade. E o Corinthians tem convicção de que depois de 1, 2 ou 3 boas temporadas por aqui, vai valer bastante dinheiro e vai poder ser revendido para o futebol estrangeiro. Casos bem distintos, por exemplo, do Renato Augusto e do Juliano, que dificilmente vão ter valor de mercado. Como o Roger Guedes rescindiu o vínculo no Shandong Luneng, onde ganhava R$3 milhões por mês, ele exigiu uma compensação financeira para assinar esse contrato. E foi também graças a essa proposta bem alta de R$1,5 milhão por mês que o Roger Guedes preferiu o Corinthians ao Atlético Mineiro.